O som do zíper da mala estourando ao bater na calçada molhada foi o único ruído que competiu com o trovão naquela noite de terça-feira na periferia de São Paulo. Dentro daquela mala velha de tecido rasgado estava toda a vida de Sofia. 2 camisetas, um urso de pelúcia sem um olho e a foto amassada de sua mãe falecida. Ela tinha apenas 8 anos, mas seus olhos carregavam o peso de uma idosa. Diante dela, do lado de dentro do portão de ferro enferrujado, estava Rogério, seu pai. Ele não parecia triste, ele parecia aliviado. Ao lado dele, segurando um guarda-chuva apenas para si mesma, estava Vanessa, a madrasta que havia decretado 3 dias antes que criança de outro casamento não combina com a decoração da casa nova. Rogério nem sequer olhou nos olhos da filha. Ele jogou uma nota de R$ 50 na poça de lama aos pés de Sofia e disse as palavras que cortariam o coração dela para sempre. Não volte, você dá azar. A Vanessa está grávida e nós precisamos de energia positiva aqui. Vai para o orfanato, vai para a rua, só não fique na minha porta. Ele bateu o portão. O som metálico do trinco se fechando foi o ponto final da infância de Sofia. Ela ficou ali, na chuva, tremendo de frio e de rejeição, sentindo-se o ser mais descartável do universo. Ela não chorou. O choque era grande demais para lágrimas. Ela se abaixou para pegar a foto da mãe que tinha caído da mala aberta. Mas antes que seus dedos tocassem o papel molhado, uma luz branca e cegante, vinda de faróis de xenônio, cortou a escuridão da rua deserta. Não era um carro, eram 3. 3 sedãs blindados, pretos e idênticos, pararam silenciosamente em frente ao barraco. As portas se abriram em uníssono e de dentro deles saíram 3 homens. Eles vestiam ternos que custavam mais do que a casa do pai de Sofia. Eles não olharam para a lama nem para a chuva. Eles olharam para ela. E o homem do meio, com uma cicatriz no rosto e olhos que pareciam gelo derretendo, sussurrou uma frase que fez Rogério, que espiava pela janela, urinar nas calças de medo. Encontramos ela, e agora vamos queimar este lugar até o chão. A rejeição paterna é uma ferida que nunca cicatriza sozinha, mas naquela noite a ferida de Sofia estava prestes a ser tratada, não com curativos, mas com poder absoluto. Rogério sempre disse a Sofia que a mãe dela, falecida no parto, era uma ninguém, uma mulher pobre que ele engravidou por acidente. Ele mentiu. Ele mentiu para controlar, para diminuir, para esconder sua própria insignificância. A mãe de Sofia, Helena, havia fugido de casa 20 anos atrás por amor, deixando para trás uma das dinastias mais poderosas e temidas do país, a família Vaz. Ela cortou contato para viver uma vida simples, mas seus irmãos nunca pararam de procurá-la. Eram 3, Augusto, o tubarão do mercado financeiro, Dante, o magnata da tecnologia, e Gael, o dono de uma frota de navegação internacional. 3 homens que tinham o mundo aos seus pés, mas que viviam com um buraco no peito deixado pela irmã caçula. Quando o detetive particular finalmente rastreou o óbito de Helena e a existência de uma filha deixada para trás nas mãos de um homem abusivo, a Operação Resgate foi montada em menos de 1 hora. Eles não vieram para negociar guarda. Eles vieram para tomar o que era sangue do seu sangue. Rogério achava que estava se livrando de um peso morto naquela noite chuvosa. Ele não fazia ideia de que estava jogando fora a herdeira de um império e, ao mesmo tempo, declarando guerra contra 3 homens que tinham recursos ilimitados para transformar a vida dele em um inferno burocrático e físico. Sofia, encolhida na calçada, não sabia que sua vida de sobras e gritos tinha acabado. Ela estava prestes a descobrir que não era um azar. Ela era a joia perdida da coroa. Antes de vermos como esses 3 gigantes vão lidar com o pai cruel, eu quero saber de você. O que você faria se descobrisse que tem uma família rica que te procura? De qual cidade você está assistindo a essa reviravolta?
Comenta aqui embaixo. A chuva caía torrencialmente, transformando a rua de terra batida em um rio de lama vermelha. Mas os 3 homens que avançavam em direção a Sofia pareciam imunes aos elementos. Augusto, o mais velho, caminhava na frente. Ele tinha cabelos grisalhos nas têmporas e uma postura que gritava autoridade. Dante, o do meio, segurava um guarda-chuva preto enorme, mas não o usava para si. Ele o mantinha fechado, como uma arma ou um bastão. Gael, o mais novo e impulsivo, tinha os punhos cerrados e os olhos fixos na janela onde a cortina de Rogério se mexera. Sofia recuou, prensando as costas contra o muro chapiscado do vizinho. Ela aprendeu a ter medo de homens. Homens gritavam, homens batiam, homens iam embora. Quem são vocês? Ela gaguejou, a voz quase inaudível sob o barulho da tempestade. Augusto parou a 2 metros dela. Ele não se importou com seus sapatos de couro italiano afundando no barro. Ele se ajoelhou. Ali, na sujeira, ele ficou na altura dos olhos da menina. Ele viu os olhos verdes de Helena olhando de volta para ele. A semelhança era tão dolorosa que ele precisou de um segundo para respirar. Eu sou o tio Augusto, disse ele, com uma suavidade que seus funcionários jamais acreditariam que ele possuía. Aquele com cara de bravo é o tio Dante, e o que está rangendo os dentes ali atrás é o tio Gael. Nós somos irmãos da sua mãe. Sofia piscou, a água escorrendo por seus cílios. Minha mãe não tinha irmãos. O papai disse que ela era sozinha, que ela era lixo. Ao ouvir a palavra lixo, Gael perdeu o controle. Ele avançou em direção ao portão da casa de Rogério e desferiu um chute tão violento que a fechadura enferrujada estourou, abrindo a porta de metal com um estrondo que fez os cachorros da vizinhança uivarem. Gael, espere! Ordenou Augusto sem se levantar, mantendo o foco em Sofia. Seu pai mentiu, Sofia. Ele mentiu sobre tudo. Sua mãe era uma rainha para nós. E você é a princesa que estivemos procurando por 8 anos. Augusto estendeu a mão. Uma mão grande, limpa, com um anel de sinete dourado no dedo mínimo. Você está com frio e essa mala está quebrada. Você aceita vir com a gente? Nós temos um carro quente e comida de verdade, não o que quer que esse verme te dava. Sofia olhou para a nota de R$ 50 na lama. Olhou para a casa escura, onde seu pai se escondia, e olhou para a mão estendida. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas seu instinto, aquele sexto sentido que as crianças abusadas desenvolvem, dizia que aqueles homens eram perigosos, sim, mas não para ela. Para ela, eles eram uma muralha. Ela esticou a mãozinha suja e fria e tocou a mão de Augusto. Ele a segurou com firmeza, puxando-a para um abraço desajeitado, sujando seu terno de $3.000 de lama e lágrimas. Ele a pegou no colo, levantando-se. Dante, pegue a mala. Gael, faça as honras. Gael sorriu, um sorriso predador. Ele entrou no quintal da casa. Rogério, que assistia a tudo tremendo na sala, tentou trancar a porta de madeira, mas Gael a empurrou com o ombro, arrebentando o batente. A sala estava iluminada apenas pela TV. Vanessa gritou, encolhendo-se no sofá. Rogério recuou até a cozinha, pegando uma faca de pão para se defender. Quem são vocês? É assalto? Eu não tenho nada. Levem a TV, gritou o covarde. Gael entrou na cozinha caminhando devagar. Abaixe essa faca, Rogério. Se eu quisesse te matar, eu teria comprado a companhia de eletricidade e cortado a luz do seu respirador no hospital. Gael tirou um documento do bolso interno do paletó e o jogou na mesa. Isso é uma renúncia de pátrio poder. Você vai assinar, agora, e vai abrir mão de qualquer contato futuro com a Sofia. Rogério olhou para o homem imponente, depois para a faca trêmula em sua mão. E se eu não assinar? Ele tentou blefar. Dante apareceu na porta da cozinha, segurando a mala quebrada de Sofia em uma mão e digitando no celular com a outra. Se você não assinar, disse Dante com voz monótona, eu acabo de comprar a dívida da sua casa com o banco. Vou executar a hipoteca amanhã de manhã.
Você, sua nova esposa e o bebê vão para a rua. Além disso, tenho o histórico do seu navegador e as conversas do seu WhatsApp sobre aquelas apostas ilegais. A polícia adoraria ver isso. E menção à polícia e à perda da casa fez Vanessa se levantar e correr até Rogério. Assina! Assina logo, seu idiota! Eles vão acabar com a gente! Rogério, suando frio, largou a faca. Ele pegou a caneta que Gael oferecia. Ele assinou, entregando a filha como quem entrega um recibo de luz. Levem ela, murmurou Rogério. Ela só dava despesa mesmo. Gael pegou o papel, conferiu a assinatura e, antes de sair, aproximou-se de Rogério. Você disse que ela dava azar. A partir de hoje, o único azar que você terá na vida é se cruzar o nosso caminho novamente. Reze para que a gente esqueça que você existe, porque nós não esquecemos nada. Gael saiu da casa, deixando o casal destruído pelo medo na sala. Do lado de fora, Augusto já tinha colocado Sofia no banco de trás do carro do meio, enrolada em um cobertor de cachemira. Dante colocou a mala no porta-malas. Os três irmãos se olharam. Eles tinham a menina. A missão estava cumprida. Mas quando Augusto entrou no carro e olhou para Sofia, que segurava o urso de pelúcia e olhava para o teto do carro estrelado por luzes de LED, um Rolls Royce, ele viu uma marca roxa no braço dela. Uma marca de aperto, recente. A fúria voltou, fria e calculista. Dante, disse Augusto pelo comunicador interno do carro. Cancele a compra da dívida da casa. Dante respondeu do outro carro. Cancelado. Vamos deixá-los em paz? Não, respondeu Augusto. Compre a empresa onde ele trabalha e demita-o amanhã, por justa causa. E garanta que o nome dele entre na lista negra de todas as empresas de RH do Estado. Ele disse que a Sofia dava despesa. Vamos ver como ele lida com a despesa de viver sem renda. O comboio arrancou, deslizando suavemente para fora da favela, levando Sofia para um mundo que ela nem sabia que existia, enquanto atrás deles, a vida de Rogério começava a desmoronar tijolo por tijolo, sem que ele sequer soubesse que o verdadeiro castigo ainda estava por vir. O trajeto de volta para a capital foi um borrão de luzes de cidade e silêncio blindado. Sofia, encolhida no banco de couro que cheirava a novo, não ousava tocar em nada, mantendo as mãos sujas firmemente cruzadas sobre o urso de pelúcia caolho, como se ele fosse a única âncora de realidade em um sonho febril. Ela olhava para os três homens. Augusto digitava no celular com uma expressão sombria. Dante lia notícias em um tablet. E Gael olhava pela janela, vigiando a estrada como um cão de guarda. Eles eram gigantes, eram deuses internos caros, e ela era a menina da lama. Quando o comboio de carros entrou nos portões da Fortaleza Vaz, como a imprensa chamava a propriedade compartilhada pelos três irmãos em um condomínio de ultraluxo, Sofia prendeu a respiração. Não era uma casa, era um complexo. 3 mansões interligadas por passarelas de vidro, cercadas por jardins que pareciam florestas encantadas e piscinas que brilhavam no escuro. Quando o carro parou e a porta se abriu, Sofia hesitou. Ela olhou para os seus tênis cobertos de barro vermelho da favela e depois para o piso de mármore branco imaculado da entrada. Eu não posso descer, sussurrou ela, a voz tremendo de pânico. Vou sujar. A Vanessa disse que se eu sujar o chão, eu tenho que limpar com a língua. A frase, dita com a inocência brutal de uma criança que aceitou o abuso como regra, fez os 3 homens pararem. Augusto, que estava prestes a entrar, girou nos calcanhares. Ele olhou para a sobrinha, depois para o chão de mármore italiano, que custava o preço de um carro por metro quadrado. Sofia, disse ele, a voz embargada, nesta casa, o chão serve para você pisar. Se sujar, a gente limpa. Se quebrar, a gente compra outro. Você vale mais do que qualquer pedra que existe neste chão. Ele estendeu os braços. Sofia, ainda com medo, deixou-se ser pega. Augusto a carregou para dentro
suas botas sujas deixando pegadas de lama que para os funcionários da casa que observavam chocados pareciam marcas de profanação, mas para os tios eram marcas de vitória. Eles entraram no salão principal, onde uma equipe de empregadas, cozinheiros e governantas aguardava em fila, alertada pela equipe de segurança. "Esta é Sofia Vaz", anunciou Dante, parando ao lado do irmão. "Ela é a dona desta casa, tanto quanto nós. Quem a tratar com menos do que adoração está demitido." O jantar foi servido não na sala formal, que intimidaria a menina, mas na cozinha ampla e quente. O chefe preparou um banquete: massas, carnes, doces. Mas Sofia não comia. Ela olhava para o prato cheio e suas mãos tremiam. "O que foi, querida? Não gosta de macarrão?" perguntou Gael, tentando ser gentil, servindo suco de uva para ela. Sofia olhou para ele com olhos grandes e assustados. "Quanto custa?" ela perguntou. Gael franziu a testa. "O quê?" "O prato. A Vanessa disse que comida custa caro, que eu não mereço comer se não trabalhar. O que eu tenho que fazer para pagar esse macarrão? Eu posso lavar a louça. Eu sei lavar banheiro também." O silêncio caiu sobre a cozinha como um manto de chumbo. O chefe virou-se para o fogão para esconder as lágrimas. Dante, o gênio da tecnologia que resolvia problemas complexos em segundos, sentiu-se impotente diante da lógica de sobrevivência de uma criança de 8 anos. Ele se levantou, foi até a menina e se ajoelhou. "Sofia, olhe para mim. Você nunca, jamais vai ter que trabalhar para comer. O trabalho desses 3 tios aqui é garantir que você só se preocupe em brincar. A comida é de graça. O amor é de graça. Você entende?" Sofia assentiu devagar, mas não acreditou totalmente. Ela comeu rápido, escondendo um pedaço de pão no bolso do casaco, quando achou que ninguém estava olhando. Um hábito de quem não sabe se haverá café da manhã. Depois do jantar, veio a hora do banho. A governanta, uma senhora doce, chamada Matilde, tentou levá-la. Mas Sofia entrou em pânico, agarrando-se a Augusto. Ela não confiava em mulheres. A madrasta tinha destruído essa confiança. "Eu dou o banho", disse Augusto, surpreendendo a todos. Ele, que nunca trocara uma fralda, levou a sobrinha para o banheiro da suíte master. Ele encheu a banheira com espuma, testou a temperatura da água com o cotovelo, desajeitado, mas cuidadoso. Quando Sofia tirou as roupas sujas e velhas, Augusto viu o mapa da negligência desenhado na pele da menina. Costelas aparentes pela desnutrição, cicatrizes antigas nos joelhos e aquela marca roxa no braço. Ele cerrou os dentes para não chorar na frente dela. Ele a lavou, tirando a lama, o cheiro da rua e, simbolicamente, o passado. Ele a envolveu em uma toalha felpuda e a vestiu com um pijama de seda que era de uma de suas sobrinhas distantes, que Matilde achou no armário. Na hora de dormir, o problema real surgiu. O quarto preparado para Sofia era um sonho de princesa. Cama com dossel, paredes rosa, brinquedos. Mas quando Augusto a colocou na cama macia e apagou a luz, Sofia começou a gritar. Não era manha, era terror noturno acordado. "Não apaga, não fecha a porta, ele vem quando está escuro." Os 3 tios correram para o quarto, acenderam tudo. Sofia estava encolhida no canto do quarto, longe da cama, tremendo. "Quem vem, Sofia?" perguntou Gael, a mão fechada em punho, pronto para matar um fantasma. "O bicho-papão?" tentou Dante. "Não", soluçou Sofia. "O cobrador. O papai disse que ia me vender. Disse que eu valia dinheiro, que um homem ia vir me buscar de noite para eu pagar a dívida dele." A revelação foi um choque elétrico. Rogério não tinha apenas a abandonado. Ele a tinha aterrorizado com ameaças de tráfico humano ou escravidão para mantê-la quieta e obediente. Ele tinha plantado a semente do medo de que ela era uma mercadoria. Augusto sentiu uma náusea violenta. Ele olhou para os irmãos. A vingança financeira que planejaram no carro parecia pouco agora. Eles precisavam de algo mais definitivo. "Ninguém vai te vender, Sofia", disse Augusto, sentando-se no chão com ela. "Nós compramos a dívida. Nós compramos o banco. Nós compramos a cidade se precisar.
Você é nossa, e ninguém tira o que é dos Vaz. Dante pegou o tablet e começou a digitar furiosamente. O que você está fazendo? Perguntou Gael. Estou contratando uma equipe de segurança privada para vigiar a casa do Rogério. Não para protegê-lo, para garantir que ele não fuja. Porque depois do que eu ouvi agora, a cadeia é pouco. Eu vou descobrir cada centavo que ele deve, cada lei que ele quebrou, e vou enterrá-lo em processos. Para acalmar Sofia, os 3 homens mais poderosos do país fizeram o impensável. Montaram um acampamento no chão do quarto rosa. Augusto de terno, Dante de colete e Gael de camisa social deitaram-se em colchonetes ao redor da menina, formando uma barreira humana contra os monstros da memória dela. Sofia finalmente dormiu, segurando a mão de Augusto. Mas no meio da madrugada, o celular de Dante vibrou com uma notificação urgente de sua equipe de inteligência. Ele se levantou silenciosamente e foi para o corredor, onde Augusto e Gael se juntaram a ele. O que foi? Sussurrou Augusto. Dante mostrou a tela. Era um relatório bancário hackeado das contas de Rogério. Ele não estava mentindo sobre vender a menina, disse Dante com a voz gelada. Olhem isso. Há uma transferência agendada para amanhã. Um sinal recebido de uma conta nas Ilhas Cayman. O Rogério estava negociando a adoção ilegal da Sofia com uma quadrilha internacional. Ele a abandonou na rua porque o comprador cancelou em cima da hora, mas a negociação foi reaberta hoje à noite. Os olhos de Gael ficaram pretos. Ele ia vender a própria filha? Ia, confirmou Dante. E a mensagem diz que o comprador está vindo buscar a mercadoria amanhã de manhã no endereço antigo. Eles não sabem que a pegamos. Augusto ajeitou o colarinho. A expressão dele mudou. Não era mais o tio preocupado. Era o CEO que destruía concorrentes. Então vamos mudar o local de entrega, disse Augusto. Dante, responda como se fosse o Rogério. Diga que a menina está em um local seguro. Marque o encontro. Gael, prepare a equipe de segurança tática. Nós não vamos apenas prender o Rogério. Nós vamos pegar a rede inteira e vamos usar o Rogério como isca. A neblina da madrugada cobria o galpão industrial abandonado na zona portuária como um sudário, escondendo a operação de guerra que se desenrolava em silêncio absoluto. Rogério estacionou seu carro popular com as mãos suadas escorregando no volante. A mensagem de texto tinha sido clara. Traga os documentos da menina. O pagamento será em dinheiro vivo. Venha sozinho. A ganância, esse vício que cega mais do que a catarata, fez com que ele ignorasse todos os sinais de perigo. Ele não pensou na segurança da filha, nem na moralidade do ato. Ele pensou apenas nos dólares que pagariam suas dívidas de jogo e financiariam sua fuga. Ele desceu do carro, segurando uma pasta plástica com a certidão de nascimento de Sofia, o último vínculo legal que ele tinha para vender. O local estava deserto, exceto por uma van preta parada no centro do hangar, com os faróis desligados. Rogério caminhou até ela, o coração batendo na garganta, um sorriso nervoso nos lábios. Olá, ele chamou, a voz ecoando no vazio metálico. Eu trouxe o papel, cadê o dinheiro? A porta lateral da van deslizou. Rogério esperava ver criminosos internacionais. O que ele viu foi o brilho frio de um monitor de computador iluminando o rosto de Dante Vaz. O tio Tech estava sentado em uma cadeira giratória, digitando calmamente. Ao lado dele, encostado na lataria, estava Gael, limpando as unhas com uma faca de combate. E surgindo das sombras atrás de Rogério, bloqueando a única saída, estava Augusto. O dinheiro está aqui, Rogério, disse Augusto, chutando uma mala de couro para o centro do chão. Mas a mercadoria você já perdeu. Rogério girou encurralado. Vocês? O que é isso? Cadê o comprador? Isso é uma armadilha. Dante fechou o laptop e desceu da van. O comprador sou eu, Rogério. Ou melhor, o algoritmo que eu criei para rastrear predadores na Dark Web se passou pelo comprador. Você negociou a vida da sua filha com um robô. E parabéns,
Você acabou de fornecer todas as provas necessárias para uma condenação por tráfico internacional de menores. Rogério olhou para a mala, depois para os irmãos Vaz. O pânico o dominou. Ele se jogou em direção à mala num ato de desespero irracional, tentando pegar o dinheiro e correr. Mas Gael foi mais rápido. Com um movimento preciso, ele chutou a mala para longe e segurou Rogério pelo colarinho, levantando-o do chão como se fosse um boneco de pano. Você não vai tocar em nada. Você não vale a poeira desse chão. Rogério começou a chorar, lágrimas feias de um covarde pego. Por favor, eu estava desesperado. A Vanessa, ela me obrigou. Eu não queria. Eu amo a Sofia. Augusto aproximou-se, o rosto a centímetros do de Rogério. Não ouse pronunciar o nome dela com essa boca suja. Você a deixou na chuva. Você a fez dormir com fome. Você criou monstros na cabeça dela para poder vendê-la como gado. A Vanessa já está presa. A Polícia Federal pegou ela tentando sacar o dinheiro da conta conjunta que nós bloqueamos. Agora é a sua vez. Augusto fez um sinal. As luzes do hangar se acenderam com um estrondo, revelando que eles não estavam sozinhos. Dezenas de agentes federais, armados e equipados, saíram de trás das caixas e contêineres. A operação não era uma vingança privada, era uma limpeza pública. Rogério foi algemado, gritando que era inocente, que era tudo um mal-entendido, enquanto era arrastado para a viatura. Antes de ser colocado no camburão, ele olhou para Augusto. Ela vai dar trabalho! Vocês vão ver! Ela é quebrada! Augusto ajeitou a gravata, impassível. Nós somos especialistas em consertar coisas, Rogério. Especialmente o que você quebrou. Quando o sol nasceu, iluminando a Fortaleza Vaz, o pesadelo tinha acabado oficialmente. Os três irmãos voltaram para casa exaustos, mas com a alma lavada. Eles entraram no quarto rosa silenciosamente. Sofia ainda dormia, abraçada ao urso, mas se mexia, inquieta, murmurando não, não. Augusto sentou-se na beirada da cama e acariciou o cabelo dela. Acabou, querida. O bicho-papão foi embora. Sofia abriu os olhos assustada, mas relaxou ao ver os três tios ali, velando seu sono como guardiões. Ele veio? Ela perguntou, a voz pequena. Ele tentou, disse Gael sorrindo. Mas nós explicamos a ele que você já tem dono. Você é dona de si mesma e nós somos seus seguranças. Sofia sentou-se na cama. Ela olhou para os três homens poderosos que tinham olheiras e roupas amassadas por terem passado a noite caçando demônios por ela. E pela primeira vez em sua vida ela não sentiu medo do futuro. Ela sentiu fome. Tio, disse ela, eu posso comer panqueca? A risada que explodiu no quarto foi o som mais bonito que aquela mansão já ouvira. Você pode comer a fábrica de panquecas inteira, respondeu Dante. 6 meses depois, a vida de Sofia era irreconhecível. Ela frequentava a melhor escola da cidade, fazia aulas de equitação e terapia. Os pesadelos diminuíram. A marca no braço sumiu, mas a maior mudança foi nos tios. Augusto, o workaholic, agora saía do escritório às 17 horas para ajudar na lição de casa. Dante, o gênio antissocial, instalou um controle parental na internet e passava horas jogando videogame com a sobrinha. E Gael, o navegador solitário, ancorou seus navios para ensinar Sofia a nadar na piscina. Eles não eram pais perfeitos, eles eram 3 solteirões aprendendo a trançar cabelo e a lidar com birras. Mas eram presentes. No dia da apresentação de final de ano da escola, o auditório estava lotado. Pais e mães com câmeras. Quando a turma de Sofia subiu ao palco para cantar, houve um burburinho na plateia. Na primeira fila, ocupando 4 cadeiras, uma para o urso Pompom, que agora usava uma gravata borboleta, estavam os 3 homens mais ricos do país. Eles não estavam olhando para o celular. Eles estavam segurando cartazes feitos à mão, tortos e coloridos com glitter, que diziam: "Nós te amamos, Sofia." Quando a menina os viu, ela parou de cantar por um segundo e sorriu.
Um sorriso que atingiu os olhos, iluminando o rosto que antes só conhecia a sombra. Ela não precisava de um pai e uma mãe tradicionais. Ela tinha uma alcateia. Após a apresentação, enquanto caminhavam para o carro, com Sofia carregando um buquê de flores maior que ela, um jornalista de coluna social que cobria a vida dos bilionários abordou o grupo. Senhor Vaz, ele chamou Augusto. É verdade que vocês gastaram milhões em advogados e investigações por causa dessa menina? Dizem que ela é a herdeira secreta. Quanto ela vale para a empresa? Augusto parou. Ele olhou para Sofia, que ria com Gael tentando roubar o chapéu dele. Ele olhou para o jornalista com uma serenidade absoluta. Você está fazendo a pergunta errada, rapaz, disse Augusto. A empresa não vale nada perto dela. Eu gastei milhões, sim. E gastaria tudo de novo, até o último centavo, só para ver esse sorriso. Ele pegou a mão da sobrinha. Ela não é uma herdeira, ela é a nossa salvação. Nós achávamos que estávamos resgatando uma menina pobre da favela, mas foi ela quem nos resgatou da nossa pobreza de espírito. Eles entraram no carro e partiram, deixando o jornalista sem palavras. No banco de trás, Sofia encostou a cabeça no ombro de Dante e fechou os olhos. Ela não sabia quanto dinheiro eles tinham e não se importava. Ela sabia apenas que naquela noite e em todas as outras, ela voltaria para uma casa onde a porta nunca seria trancada para ela, onde a comida nunca seria negada e onde o amor não era uma moeda de troca, mas um presente infinito. A menina pobre tinha sido abandonada pelo pai cruel, sim, mas, em troca, a vida lhe dera 3 reis magos que não trouxeram ouro, incenso e mirra, mas trouxeram segurança, respeito e família. E essa era a única riqueza que Sofia jamais permitiria que alguém lhe tirasse novamente.